Os 7 selos do Apocalipse. O livro visto pelo apóstolo João estava selado com 7 selos, mostrando que o conteúdo da sua mensagem estava perfeitamente protegido e só poderia ser revelado no momento certo. Mas Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, abre os selos e revela a verdade do Apocalipse para alertar os seus servos nos últimos dias. Cada selo que se abre, um fato acontece para cumprir a revelação do Apocalipse. O propósito desses selos era proteger essa mensagem, mas a partir do momento que o Cordeiro vai abrindo, o seu conteúdo é revelado e todos podem conhecer a verdade. Ao abrir o primeiro selo, surge um cavalo branco. O seu cavaleiro recebe uma coroa, mas ele não é rei. Tem nas mãos um arco, porém não tem a flecha. Ele está apenas tentando imitar o verdadeiro cavaleiro vencedor que é Jesus Cristo, descrito em Apocalipse 19, quando o Senhor já vem com a sua coroa, porque Ele é o Rei dos Reis e traz também a espada de 2 gumes. Isso mostra para nós que o inimigo muitas vezes ele tenta nos enganar. E isso tem acontecido no mundo através da falsa proposta de paz com a ONU, com a União Europeia, Mercosul, e o que nós mais temos visto é a divisão política aumentando a cada dia e o poder sendo disputado pelos homens. O segundo selo traz o surgimento de um cavalo vermelho e mostra as guerras e os rumores de guerra. A cada dia nós temos visto nações se levantando contra nações e reino contra reino. O que significa isso? As nações são povos, muitas vezes dentro de um mesmo país, grupos diferentes, guerreiam um com o outro, e os reinos são as divisões políticas que estão lutando cada vez mais contra si, defendendo seus interesses. As cidades estão vivendo grandes guerras de violência urbana, grandes lutas civis. As drogas e as facções criminosas têm lutado e vencido quantas vezes contra as famílias e contra as pessoas que são indefesas. O terceiro selo apresentou um cavalo preto que trouxe fome e falta de alimentos à terra. A má distribuição de renda provocará uma grande fome nos últimos dias, e a falta de alimentos poderá ser causada por problemas na agricultura, desde o plantio insuficiente até a perda de lavouras por problemas climáticos. O quarto selo mostrou um cavalo amarelo, que significa morte por doenças e pestes. Nos últimos tempos têm surgido novas bactérias e vírus resistentes aos medicamentos conhecidos e que causam grandes danos à população mundial. Mesmo com o avanço da medicina, várias epidemias consideradas controladas estão voltando com força maior, além do surgimento de outras enfermidades ainda consideradas incuráveis. Os 4 primeiros selos trouxeram 4 cavaleiros. O cavalo branco, por causa do engano das nações e a falsa proposta de paz. O cavalo preto, por causa da fome e falta de alimentos. O cavalo vermelho, por causa da guerra e violência. E o cavalo amarelo, por causa da morte por pestes e epidemias. Ao abrir o 5º selo, João viu as almas dos mártires guardadas no altar de Deus. Isso mostra o valor que o Senhor dá para aqueles seus servos que preservam a sua fé e terão um lugar especial na presença do Senhor. Eles recebem vestes brancas e ficam em repouso de todo o seu sofrimento. Esse selo nos alerta que muitos serão mortos por causa da sua fé nos últimos dias, e isso já está acontecendo. Ao abrir o 6º selo, aconteceram grandes desastres ambientais, principalmente por causa da poluição e destruição da natureza. Isso tem acontecido a cada dia. Terremotos e problemas climáticos
têm se tornado cada vez piores com o passar do tempo, de forma que você não consegue mais prever ou entender o clima. Quando o sétimo e último selo foi aberto, houve silêncio nos céus e na terra por 30 minutos. Naquele momento foi uma preparação, porque algo muito importante seria anunciado e toda a atenção era necessária. E então 7 anjos recebem 7 trombetas com a ordem de tocar. Começa então um novo momento na revelação do Apocalipse, quando novos fatos revelam o propósito de Deus para a humanidade. Os 7 selos então podem ser resumidos. O primeiro selo, um cavalo branco que engana as nações. O segundo selo, um cavalo vermelho com guerras e rumores de guerras. O terceiro selo, um cavalo preto por causa da fome e falta de alimentos. O quarto selo, um cavalo amarelo com a morte por doenças e pestes. O quinto selo, as almas dos mártires estão guardadas debaixo do altar de Deus. O sexto selo, os desastres ambientais através da poluição e destruição da natureza. E o sétimo selo, 7 anjos com 7 trombetas anunciam o fim. Cada acontecimento dos últimos dias é um sinal de que o Apocalipse está sendo revelado. Preste atenção, essa mensagem está sendo mostrada para você. Estes selos estão sendo abertos para que você entenda e se prepare para a volta do Senhor Jesus.